história destas conversas, né, da roda de conversa, começou muito lá atrás. Bem lá atrás. Talvez, provavelmente com 12, 15 anos, eu tinha saído da floresta e estava na cidade de Manaus. E um dia eu fui no centro de Umbanda, do qual eu não conhecia, nunca tinha visto, ouvido falar. Lá na floresta não tinha isso, né? E quando eu cheguei lá, a mãe de santo começou fazendo o trabalho dela e ela falou assim: agora eu vou chamar a corrente da Jurema. E ela cantou aquele famoso canto da Jurema. É assim, deixa eu ver. Jurema, oh Jurema, Jurema. E quando ela cantou, parece que a minha alma queria voar, explodir. Mas eu era só uma menina, uma garota, do lado de uma pessoa estranha, né? Fiquei com medo. E segurando na cadeira, naquela vontade de levantar para cantar, para dançar. Aí veio ela e falou para mim assim: ô minha filha, solta a cadeira, vai dançar. É a tua Jurema. E eu respondi para ela assim: minha senhora, eu não vou não, porque eu não sei quem é essa Jurema. E a partir daí eu me tornei uma pesquisadora. E é isso que eu sou hoje. Eu sou a Dona Thelma, que desenvolvi práticas terapêuticas, né, com conhecimento que eu fui buscar a partir dos 12 ou 13 anos. Eu sou autodidata e sempre tive alguém querendo contar minha história, passar as minhas mensagens, meus conhecimentos, mas eu sempre não sou muito boa para isso, né? Aí, ano passado, eu encontrei o Juliano, que está aí por trás das câmeras, né? Né? E ele me convidou: não, Dona Thelma, você tem que fazer isso, vamos fazer junto, assim, assim, assim. E ele acabou realmente fazendo com que eu tomasse essa decisão de contar para vocês essa história do meu conhecimento. Do conhecimento que eu adquiri quando eu uni o que temos como espiritualidade a uma realidade lógica e, digamos assim, científica. E com isso eu desenvolvi, inclusive, minhas práticas terapêuticas. E é isso que vamos começar neste vídeo hoje, essa caminhada. Não sei onde vai parar, onde vai ou não, entendeu? E trouxe para a internet a roda de conversa, que já é um trabalho que eu faço, principalmente com jovens. Então, é isso que vamos fazer aqui. Ok? Ok, Juliano? Ok, Dona Thelma. Tudo bem? Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu sou o Juliano, estou aqui por trás das câmeras. Eu sou entusiasta de conhecer pessoas incríveis igual a Dona Thelma, de conversar com pessoas que garantem um aprendizado incondicional e transformador para a vida e para as pessoas. Tenho um enorme prazer de ter a oportunidade única de estar aqui compartilhando com ela para ouvir, aprender, conversar e poder começar a estender todo esse conhecimento infinito que ela traz e que a gente vai poder começar a compartilhar com cada um de vocês. Então, Dona Thelma, conta um pouco pra gente sobre o que a gente vai conversar hoje. Olha, na última roda de conversa que eu tive na escola com os jovens entre o terceiro ano, né, até o último, os jovens fizeram 2 perguntas para mim. Por que o ser humano, segundo a ciência, só usa 10% da capacidade humana, digamos assim, entendeu? E ele perguntou, ele queria saber, né, como ele buscaria esse conhecimento, os 90%, né, que falta. Isso. Sabe? E eu falei para ele, uns 90%.
Então agora eu quero fazer essa resposta para esse jovem, dar essa resposta para esse jovem. Quando a senhora fala 90% e 10% é da capacidade cerebral, né? Dos neurônios, seria isso? Neurônios. Mas é no cérebro, no neurônios, que está o conhecimento lógico, digamos assim. Entendeu? Porque, por exemplo, é mesmo você tem uma percepção de algo, mas se tua consciência, se teu neurônio não reconhece aquilo, ele não sabe como te informar uma realidade. Você sente, mas você não tem a informação concreta, digamos assim. Entendeu? Então, o meu questionamento é, por exemplo, nós sabemos, é sabido, essa conversa, essa roda de conversa, a base dela é a gestação, em 9 meses de uma gestante. Esse trabalho eu desenvolvi, né, para trabalhar com a gestante, trazer informação para a gestante, durante 9 meses. Então, a pergunta é mais ou menos dentro de quê? O homem, quando tem uma relação sexual, é o espermatozoide dele que coloca dentro do útero da mulher, certo? Isso. Aquele espermatozoide é macho, é fêmea. Ele tem um menino, tem uma menina ali dentro daquele espermatozoide. De um girinho, né? Uhum. Porque o espermatozoide não é nada mais do que um girinho. Um animalzinho como um girinho. Eu acho que no planeta Terra todos são girinos. Certo. Entendeu? E, ao entrar na mulher, na vagina da mulher, ser colocado no útero da mulher, entendeu? Aquilo se torna, aquele animalzinho se torna um ser humano. Então é a mulher que dá à humanidade aquele animalzinho. E por trás, Ana Thelma, tem uma coisa incrível, que é a capacidade do conhecimento universal de transformar uma célula naquele momento em bilhões de células, né? Depois de 9 meses, quando a criança nasce, né? Mas é isso, entendeu? Então a mulher dando essa humanidade para o ser humano, entendeu? Ela traz esse conhecimento que só temos no planeta Terra, digamos assim. Porque eu diria assim, né? Antes daquele gerino se transformar no ser humano, ele está dentro do homem. Entendeu? Ele está ali dentro, guardadinho ali. Entendeu? Ele está num outro universo paralelo. Então, através da mulher, ele chega no planeta Terra como um ser humano. Ele pisa sobre o planeta Terra, né? Sou um ser humano. Porque enquanto isso ele estava, como é o nome do saco do homem que se chama? Acho que testículo. É testículo. No testículo do homem. Ele estava ali. Ele não estava sobre a Terra. Ele não era um ser humano, ele era um girino. Então, esse questionamento já faz parte, os 10% nos traz uma informação, né? Que o girinho mora dentro do testículo do homem, depois vai para a vagina da mulher, etc, entendeu? Esse faz parte dos 10%. Eu acredito que o 90% é esse novo caminho, é de entender que aquele espermatozoide, naquele filhinho, né? Nossa, né? Oh, meu Fernandinho vai estar chegando, coisa lindinha. Ele era apenas um animalzinho, isso é a lógica. Entendeu? E que foi colocado através de uma relação sexual, normalmente, porque independente se é uma relação entre um homem e uma mulher, sempre vai ter uma relação para que transforme isso em um ser. Tudo que se transforma em um ser teve uma relação ali, entre ser feminino e ser masculino. Aí você pode dizer assim, mas Ana Thelma, o cavalo marinho ele não precisa da fêmea para engravidar, digamos assim. Sim, ele não precisa, porque a partícula dele tem o feminino. Exato. Tem o masculino e o feminino, entendeu? De qualquer maneira tem os dois lados. No entendeu? caso do cavalo marinho, é um exemplo da natureza onde existe ali a dualidade. dualidade. Entendeu?
Então eu acho que essa nova conversa, sabe? Esse novo encaixe sobre o nascimento do Fernandinho, sabe? Ele já vai estar fazendo parte desses 90%. É uma nova visão, um novo sentir, uma nova vibração. Pô, realmente, né? Porque eu questionava quando dizia, Deus fez tudo, né? Deus sozinho fez tudo, né? Não, não pode não. Não pode não. Mas se você observar com lógica, Juliana, o homem fez tudo. Porque quando ele coloca aquele irmãozinho dentro do útero da mulher, ali é um menino, é uma menina que está ali. É um macho ou uma fêmea. É um ser humano que está ali. Sabe? Então, de uma certa forma, ele fez, estava tudo prontinho. A mulher só deu a humanidade. Certo. E de uma certa forma, se a gente for olhar de uma maneira lógica, sem dizer, agora é o macho e a fêmea, não existe isso. Existe uma lógica de um caminho de um ser. Só isso. Entendeu? Entendi. Então, quando a senhora fala 90%, nesse entendimento da vida, depois que a criança nasce, esses 10% era o que aquele ser humano, aquela vida, potencialmente podia ser antes dela nascer. Por aí que a senhora está... Não, não é bem por aí. É assim, o conhecimento que nós tínhamos agora era que o papai colocava, né, o espermatozoide na mãe, que aí nascia o Fernandinho, a Fernandinha, né, entendeu? Então uma coisa meio romântica, né? Não existia essa consciência, digamos assim, de uma maneira naturalmente, por exemplo. Um jovem não sabe disso. Se você for falar, conversar com um jovem, ele nunca vai falar desta maneira, entendeu? Mas eles querem saber hoje desta maneira. Eles precisam disso, entendeu? Porque essa história do, olha o Fernandinho, a Fernandinha, sabe? Isso para eles já não traz uma realidade. Entendeu? Então, quando eu digo 90%, porque agora é como se fosse um novo conhecimento, que não é novo. Tá? Ele sempre teve aí, né? Ele veio, o primeiro conhecimento veio até aí, e agora vai começar essa continuidade, que seria para os 90%. Né? Entendi. Agora está super claro. Eu acho que está sendo incrível aqui compartilhar com a dona Thelma é que ela quer, de alguma maneira, abrir 90%, que é uma porcentagem, claro, que a gente está assumindo aqui aleatoriamente, de um conhecimento em que potencialmente ou possivelmente a maioria das pessoas não tem interesse ou não conhecem, né, ou não entendem a respeito da vida. Talvez, dona Thelma, até a vida sutil, né, que existe, só que não são tão visíveis a olhos nus, né, e que é uma realidade na vida de todos, e que a gente acaba só se deparando com 10% da realidade, do conhecimento, que está mais próximo, ou está mais fácil de ser entendido, ou mais perceptível aos olhos nus, né? Porque o que a gente tem, né, de uma certa forma, foi o que as informações que nós tivemos, seja culturais ou religiosas, entendeu? Sabe? Você sempre vai ver dentro desse primeiro contexto que eu falei, e nunca nesse segundo contexto, entendeu? Entendi. Então... E permeando mais nos 90% agora, que eu acho que é incrível o objetivo que a senhora falou no início. A senhora quer trazer um pouco mais de entendimento, principalmente para os jovens, de conhecimento sobre como as coisas acontecem. E a senhora deu um exemplo muito lindo, que é a vida, né? É o surgimento da vida. A partir daí, o que a senhora poderia já começar a contar para essas pessoas que elas não sabem, o que elas não veem? Como que é, na concepção da senhora, como surge essa vida no planeta através desse feminino sagrado, que é tão importante, né, o papel, né, do universo, e a partir daí como que a história começa? Se nós observarmos, entendeu? Se colocarmos um lixo ali, várias coisas, né? Sabe? E partindo do princípio, Juliana, que eu falo do planeta Terra, que é onde eu conheço, né? Que no planeta Terra, toda a matéria, segundo a ciência, é feita da mesma química. Toda a matéria.
Por exemplo, esse esmalte, a química que foi feita esse esmalte, é a química que é feita no meu cabelo. E a mesma química que foi feita no meu cocô. E a mesma química que tem aqui. Toda a matéria no planeta Terra, segundo a ciência, é feita da mesma química. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É Né? porque isso daqui, se explodir isso daqui, tudo, acabar com tudo, vai ficar esse vácuo. E esse vácuo vai ter uma matéria. E essa matéria, ao longo, ou talvez não, dependendo de como ela é movimentada, se ela for movimentada na terra seca, provavelmente ela vai dar um tipo de vida. E se ela for movimentada na terra molhada, outro tipo de vida. E se ela for movimentada aqui no ar, com certeza outro tipo, entendeu? Então, com certeza, assim, a humanidade foi encaminhada, porque nós somos eternos, digamos assim. Essa poeira, vamos falar, poeira cósmica, que acaba sendo tudo, porque se hoje exterminar a humanidade, os animais, os vegetais, etc., etc., vai continuar um ser cósmico, uma vibração. Isso é vida. Isso, o princípio que eu saiba acaba sendo o princípio de todo. Mesmo que tenha um Big Bang puro, né? Mas continua uma poeira cósmica ali, né? Porque continua um movimento energético, né? Eu fiquei, nas minhas pesquisas sobre esse movimento, né, que eu queria saber como é este movimento, né? Um dia eu liguei a televisão e ela saiu do ar. E ficou só chamuscado ali, né? Sim, sim. E aquilo, eu olhei, nossa, isso parece quando eu vejo o universo paralelo, né? Porque digamos que tenha dois universos. Isso como um aprendizado, tipo, uma maneira de dividir para poder organizar os pensamentos, né? Esse, que eu estou aqui, eu sou a Thelma, e o senhor está lá. Né? Esse, né? E esse. Nesse não tem uma Thelma nem um Juliano. É só cores, luzes, digamos assim, né? E ondas, né? Um entresalhado, né? Eu poderia parar um pouquinho se eu fosse olhar o senhor e eu podia ver o Juliano, o emocional do Juliano, o sexual do Juliano, o mental do Juliano, etc, etc, né? Com formas de movimento, né? Sabe, entendeu? Diferente. E digamos assim, que na verdade, nós viemos desse universo escuro, digamos assim, desse universo paralelo, né? Porque esse é o físico, né? E esse que é esse movimento energético só. E eu via isso, né, quando eu vi o chamuscar na televisão, disse, nossa, esse chamuscar é isso daqui que aparece, esse bar. Quando não tem uma linha, né, na televisão, Sim, está sim. fora do ar, e só aparece, só pega esse chubasco aqui. E se você observar, aí fica aquilo ali, né? Um dia a ciência vai fazer uma fotografia, uma maquininha, que vai identificar as células femininas, digamos assim, as partículas femininas e as partículas masculinas. E elas vibram igual aquilo ali, elas vibram eternamente. Eu diria que elas têm um eterno orgasmo, né? E aquilo é eterno, nunca acaba. Entendeu? Não tem como acabar, porque aquilo é o pulsar da vida, é a eterna vida, digamos assim. E aquilo você pode, eu acredito que está perto da ciência, da humanidade, encontrar maneiras de pegar essas partículas aqui e transformar em alimento, por exemplo. Porque já que tudo que tem no pedaço de melancia tem neste vácuo, eu acho que logo, logo a ciência vai conseguir dividir as partículas e transformar no alimento, no melancia, em alguma coisa. Porque é isso que acontece na realidade, no nascimento de tudo no planeta Terra. Não sei lá fora, mas aqui. Que ótimo, né, Thelma? Quando a senhora fala desse mundo paralelo, quando a senhora fechou os olhos e deu esse exemplo, naturalmente está relacionado com uma realidade sutil,
É uma realidade que vibra, igual a senhora está falando. E que essa vibração não necessariamente, a grande maioria das vezes, está visível para as pessoas. Como a gente nasceu, cresceu numa sociedade onde é educada a acreditar no que vê, como que a senhora conta um pouco mais sobre, né, essa realidade paralela, sobre esses 90% de conhecimento que a senhora estava falando, que está relacionado ali, né, com que a senhora vai começar a compartilhar agora para todas essas pessoas que estão escutando a senhora agora? Eu sempre tive uma convivência muito grande com jovens. Né? O jovem gosta de falar, de ouvir, fazer perguntas, né? Na realidade é assim, o jovem, a partir dessa informação, digamos assim, uma informação coerente, uma informação lógica, né? Ele começar a ter um pensamento visual sobre o que é um ser humano nascido no planeta Terra, quando chega no planeta Terra, realmente. Que ele não é só o Fernandinho, não, o filho dele. Ele é, antes de tudo, um ser que está chegando no planeta Terra, sabe? Que veio para vivenciar a humanidade dele no planeta Terra, entendeu? E que, independente se ele é espírita, evangélico, católico, umbandista, não importa, entendeu? Ele precisa ser recebido com amor, com carinho. Com a chegada do planeta da humanidade, dos seres humanos no planeta Terra, com esta visão mais lógica, entendeu? A ideia é que esse homem do futuro, essa mulher, essa mãe, esse pai do futuro, entenda que ele está estão recepcionando a chegada do ser humano. Sabe? E que na realidade, eu sempre digo, né, que a mulher é a nave, e o homem entra nessa nave, entendeu? E coloca essa criança ali, esse ser humano ali. E quando a nave abre, o ser humano chega no planeta Terra. Então ele tem que ser acolhido. Vindo de um conhecimento lá no 10%, que era assim. Por exemplo, lá no mato, o que eu via era sempre parteiras católicas. Todas que eu conhecia eram católicas. Então, quando elas chegavam para fazer um parto, elas já chegavam tipo assim: minha filha, cadê? Traz mais Nossa Senhora, deixa aqui, sabe, entendeu? Ela já começava: Ave Maria, cheia de graça, Nossa Senhora, meu Jesus Cristo, abençoa, guarda e protege, que essa criança nasça bem, e, sabe? Ou seja, naquele momento, aquela parteira já fazia uma espécie de reorganização, de limpeza naquele ambiente, de nascimento daquele ser que estava chegando, que ia descer no planeta Terra. E isso praticamente acabou, minha gente. Hoje em dia as crianças nascem, a maioria, quando nasce no hospital, é uma luz que recebe ela, uma luz que ele, sabe, ele se assusta. E com esse entendimento que eu sou um responsável pela chegada de um ser humano no planeta Terra. Eu não sei nem se eu sou pai, mas que eu sou responsável pela chegada, eu sou. Então, esse é uma maneira de caminharmos para 90%, novas informações, novas condição até de responsabilidade, de consciência sobre a minha responsabilidade quanto o futuro da própria humanidade. E por isso eu tenho que, sei lá, harmonizar o ambiente. Hoje, a medicina natural, as terapias holísticas, são tão, sabe, tem mil e uma possibilidades de se fazer uma harmonização, deixar um ambiente mais equilibrado, sabe? Para que esse ser humano, quando ele chegue aqui, ele seja recebido, sabe, com festa, com um ambiente harmonioso para que ele chegue. Dona Thelma, é incrível tudo que a senhora está falando. Como que a senhora vê hoje esse ser humano que chega hoje
nesse momento do planeta versus seres humanos que estavam chegando há 500, 1000, 2000 anos atrás, a responsabilidade que ele tem para contribuir com o que o planeta está enfrentando e vivendo hoje. Como que a senhora vê? Que é muito interessante a senhora compartilhar, né? Que a gente, nesse entendimento agora cada vez desses 90% que as pessoas não estão ligadas, na verdade, estão conectadas, como que a vida chega, mas essas vidas que estão chegando hoje, qual que é o papel delas nesse momento no planeta, nesses 90% de conhecimento que a senhora está falando? Olha, eu tenho um trabalho chamado Preparando-se para Nascer, que é um trabalho durante os 9 meses e até antes, quando um homem e uma mulher decidem trazer um ser humano para o planeta Terra. Não vou mais chamar nem de pai, né? Trazer um ser humano para o planeta Terra. Sim, sim. Porque, Juliano, partindo do princípio que nós temos o livre-arbítrio, e isso é falado, escrito, cantado em todas as culturas de religião, né? Que nós temos o livre-arbítrio, certo? Partindo deste princípio, entendeu? A questão de escolher um ser humano que eu quero trazer para o planeta Terra é possível, sim. Só que isso não está nos 10%. Entendeu? Entendi. Então é possível. Se tem uma lógica, é questão de lógica. Sabe? Se essa informação dos 10%, que é a base da onde vamos dar continuidade para os 90%, diz que temos livre-arbítrio, na lógica, então podemos escolher os seres humanos que vamos trazer para o planeta Terra. Conta um pouquinho mais desse trabalho da senhora, deve ser super interessante. Esse trabalho eu fui buscar, acho que tinha uns 27 anos por aí, 27, 28 anos, sabe? Eu tenho 3 filhos e com a preocupação normal, natural, né, eu queria saber como eu podia melhorar a condição deles, né, como ser humano mesmo, no tipo de estudar, de fazer uma oração, de olhar o outro, em resumo, né. E comecei a pesquisar como isso poderia ser feito de uma maneira, digamos assim, naturalmente. E foi. E quando eu era criança, pequena, eu subia nas árvores, lá no Paraná do Jacaré, onde eu nasci, lá no Paraná do Jacaré. Paraná do Jacaré fica onde, Natelma? Fica no Amazonas, próximo da cidade de Parintins, que é onde tem o Corumbá, entendeu? Acho que de barco acho que é 4 horas de barco, algo assim lá, entendeu? E foi lá que eu nasci. Ah, excelente. Então, vendo todos esses aspectos de como conseguir isso, eu fui aos poucos entendendo, né, buscando a visão da parteira, né, entendeu? A minha preocupação com os seres humanos, entendeu? E toda a bagagem que eu já tinha, né, o que temos como espiritualidade, né, como conhecimento, entendeu? Então, para desenvolver esse trabalho. E eu comecei a montar esse trabalho, entendeu? Com informação mental. Quando a senhora diz informação mental, é um conhecimento intuicional que a senhora traz lá de dentro. Entendeu? Para poder chegar onde eu cheguei. E quando eu entendi que tínhamos o livre-arbítrio, eu pensei, se temos o livre-arbítrio, podemos escolher quem vamos trazer para o planeta Terra. Aí eu comecei a fazer as pesquisas em campo, né, na mente, no campo, entendeu? Com os seres humanos, que chegou dentro da pesquisa, né?
E no final, nasceu esse trabalho chamado Preparando o Ser para Nascer. Entendeu? E vou te falar um pouco como é o trabalho. Entendeu? Sim, por favor. Aqui no Alto Paraíso tem uma moça, uma mãe, que na última roda de conversa que eu fiz, que foi no Dia das Mães, por incrível que pareça, ela chegou lá, que soube que tinha teu evento, né, que teve aqui no Alto Paraíso, que eu participei, e foi muito bom, porque tinha uma mulher, mãe, que tinha passado pelo meu trabalho, entendeu? Então, é assim. O mundo paralelo, que para mim é muito importante chamar de mundo paralelo e não mundo espírita, porque quando se fala de espírito, se distancia de uma realidade, sabe? Foi o espírito, não fui eu. É no espiritual, não é no mundo lógico, não é no mundo real, entendeu? Então, o meu trabalho é para transformar esse 90% que ficou muito longe da gente, né, sabe, numa realidade. E sim, eu vou reforçar aqui, eu acho que é o principal objetivo da nossa conversa hoje, que eu estou adorando aprender com a senhora. Trazer esses 90% de conhecimento, de percepção e de entendimento do mundo que está aí, do mundo que a gente está interagindo no dia a dia, agora de uma maneira, através das lentes da senhora, né, para as pessoas que estão aprendendo aqui com a gente. Entendeu? Então aí, por exemplo, eu marco, digamos, com uma mãe 2 horas da tarde, né, para o atendimento. E aqui, né, agora não, mas antigamente eu fazia esse atendimento na minha sala, né, essa sala se transforma num lugar de cura. Tá? Tudo fica transformado aqui. Né? Eu toco meu tambor, eu tenho meu altar, eu faço um altar, tudo, né, e tudo mais. E durante o processo de transformar aquele lugar para atender aquela mulher, que no universo já está registrado que ela vai vir 2 horas da tarde, né? Nesse dia, aí aparece um garotinho, né? Eu tenho um banquinho que eu sento, eu gosto de olhar uma parte mais baixa para os clientes, né? Ele apareceu aqui, no mundo energético ou no mundo espiritual, vamos falar assim. No mundo paralelo, como a senhora mencionou. No mundo paralelo. Então ele sentou ali e ficou sentado. E curioso, né? Ele queria saber como que eu tinha aprendido a fazer o trabalho que eu estava fazendo, né? E eu estou acostumada a ver o mundo paralelo, então não liguei muito, né? Eles sentaram lá, aí aí de repente ele ficou com uma carinha triste, né? Eu disse assim, você está triste? Ele disse assim, sim, eu estou triste. Mas por que você está triste? Porque a minha mãe, ela não lembra de mim. Ela nem sabe que eu estou existindo. Ela não liga para mim. Eu disse, é. Eu disse, então tá bom, então vamos ver, porque sua mãe não está lembrando de você. Na barriga da mãe dele, ele estava aqui tipo 12 anos, mas na barriga da mãe dele estava como se tivesse 6 meses. Ela estava com 6 meses. Uhum. Eu disse, então vá, que está na hora da tua mãe chegar. Vai buscar sua mãe, vai. E some, né? Pouco tempo ela chega. E o meu trabalho sempre começa a partir de um acontecimento como este. Eu acho uma coisa muito importante, né, Thelma? De novo, para a grande maioria das pessoas que estão assistindo, quando a senhora comenta que a senhora já desde sempre interage com o mundo paralelo, né? E a grande maioria das pessoas não enxerga esse mundo paralelo, não interage com o mundo paralelo. A partir de quando a senhora começou a interagir com o mundo paralelo? Para a gente voltar na história dessa mulher. Se a senhora teve medo em algum momento, na infância, na adolescência, quando a senhora começou a perceber que a senhora estava interagindo com o mundo paralelo, e como que a senhora tomou isso como algo natural, normal, do seu dia a dia, para, né, esse trabalho incrível que a senhora está fazendo atualmente? Não foi muito fácil, né? Eu venho de uma família extremamente católica.
Eu fui batizada e crismada na igreja da minha família, da Nossa Senhora Santana, lá no mato, lá no meu mato, na floresta, entendeu? Então, eu quando era criança, quando as luzes se apagavam, que eu dormia na minha rede, né? Então, sabe salsicha? Sim. Começava a aparecer pequenas salsichinhas luminosas, né? E aquilo ia crescendo, e aumentando, e vinha tudo pra cima de mim, sabe? E eu tentava me esconder, eu começava a chorar. Aí eu ia deitar na rede da minha avó. Certo. E a minha avó me metia a peia, volta pra tua rede, entendeu? Eu tenho que aprender a dormir sozinha, mas ela nunca sabia por quê. E das poucas vezes que eu falava pra ela, eram besteiras, né? Então não foi muito fácil. A minha caminhada para observar esse mundo paralelo, entender esse mundo paralelo dentro de uma lógica, já que quando a mãe de santo, lá atrás, falou que ela ia chamar a corrente da Jurema, e eu senti uma coisa tão maravilhosa, e que a partir daí eu me tornei uma pesquisadora, entendeu? Para poder compreender o que era aquela corrente e o que era a Jurema. Então, para entender todo esse aspecto, foi muitos anos de pesquisa mental, lógicas que chegavam até mim, entendeu? Informação que chegava, que muitas das vezes eu queria entender alguma coisa e aparecia pessoas fazendo algo, né? Pô, isso que só estava faltando isso, sabe? Entendeu? Agora eu entendo, sabe? Como a televisão que me mostrou, sabe? Como uma vez chegou um pai de santo aqui, mas ele tinha perdido, foi dono de acho que 2 ou 3 terreiros de candomblé e perdeu, porque ele começou a beber muito, né? E ele chegou no meu espaço terapêutico e me chamava de Sofia. Chegou de Sofia, eu vim aqui fazer um trabalho para você. Aí eu disse, o quê? Tudo bem. Então, durante um mês, ele ia sempre lá no meu espaço e cantava, e tocava, e falava. No dia que ele foi se despedir de mim, nós ficamos sentados na entrada, assim, né, de espera, né, no lugar da espera. Então ele me falou uma coisa, assim, devagando, né, começou devagar, né, e falou uma coisa que era o que eu esperava para um aprendizado, uma pesquisa que eu estava fazendo há anos, e eu não conseguia fazer interligação. E falou assim, nossa, na verdade, o trabalho que ele foi fazer foi levar aquela palavra, aquela informação para mim. Entendi. E aí agora voltando à história da criança que a senhora interagiu no mundo paralelo com a mãe que logo chegou, conta pra gente. E quando ela chegou, aí eu falo para a mãe, a partir do que eu vejo aqui antes da mãe chegar, mas que já está programado no planeta Terra, no universo da planeta Terra, que 2 horas eu vou atender aquela mulher. Aí quando chega, aí ela senta, eu explico todo o trabalho, sabe, entendeu? Normalmente tem uma ervazinha para respirar, entendeu? A pessoa respira, relaxa, né, que eu uso umas ervas boas, né? Aí eu conto o que aconteceu. Olha, começa assim, aconteceu isso, assim. Aí ela virou para mim e disse, dona Thelma, eu estou trabalhando muito, eu tenho uma criança pequena e realmente eu não consigo, eu chego em casa tão cansada, vou fazer as coisas que eu não consigo nem lembrar do meu filho. E no dia da reunião lá, quando ela falou, ela disse, dona Thelma, a partir daquele momento eu mudei em relação ao meu filho. Eu disse assim, que bom que você fez isso, porque ele estava muito triste. Então, e durante o processo a gente fala de tudo, de política, de economia, de bem-estar, de responsabilidade, entendeu? De uma nova visão sobre a criança que estava chegando, já que era ela que estava chegando através dela, né? E da sua responsabilidade como ser humano, para recepcionar o outro que está chegando. E eu acho que esse sentimento precisa ter. Porque é muito comum, muitas das vezes, os pais nem entenderem por que ele gosta mais do filho, menos do outro, tem sentimentos assim. Não, você apenas recepcionou essa humanidade, esses seres humanos que estão chegando na Terra. Então, eu acho que esse 90% que eu estou caminhando, que estamos caminhando agora, Juliana, entendeu?
verdadeiramente é que eu quero que chegue, sabe? Principalmente para essa mulher jovem, esse homem jovem que está chegando, que quer ser o futuro recepcionista do ser humano aqui no planeta Terra, ok? Dona Thelma, estou super curioso para entender qual é a motivação lá de dentro da senhora para fazer esse trabalho, né? Porque não é qualquer ser humano que tem essa sensibilidade que a senhora tem, que tem essa dedicação em atender tantas pessoas, conversar com tantas pessoas. O que te motiva lá no fundo para poder desempenhar esse trabalho incrível? Olha, eu sempre tive experiências pessoais com um universo maravilhoso no planeta Terra e com seres humanos maravilhosos, sabe? E eu amo ser Thelma. Eu amo ser um ser humano, sabe? Eu acho que quando eu vejo o mundo paralelo do ser humano, de um ser humano, quando eu vejo o mundo paralelo, é uma explosão é como se fosse um fogo artificial, sabe aqueles de fogos, entendeu? Sabe? Todo ser humano, porque nós somos, eu tenho uma frase que eu digo, somos naturalmente divinos, porém estamos numa experiência humana, de preferência, um humano divino. Sim. Entendeu? Então, nós somos divinos, naturalmente já somos divinos. A nossa experiência aqui na Terra é humana. Nós não viemos aqui para ser divino. Nós viemos aqui para ser ser humano. Porque a nossa natureza, a nossa essência já é divina. A gente já conhece ser divino, entendeu? Tanto que chega uma hora que a gente fica naquele orgasmo divinal, né? Que você cansa. Nossa, eu quero tanto ser a Thelma lá no planeta Terra, sabe, entendeu? Para fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Sabe? E então eu me individualizo ali, né, nesse universo e saio para a minha experiência humana, sabe? Então quanto mais a gente tem esta compreensão que vimos aqui não para aprender a ser divino, porque isso já, as nossas células já sabem, o nosso eu já sabe de lá que viemos. Nós vimos aqui uma experiência humana, uma fantástica experiência humana. Eu vou fazer 67 agora em julho, entendeu? Eu estou me achando linda e maravilhosa, digamos assim. Né? Ótimo. Então, durante o tempo todo, por exemplo, eu tenho minhas netas. Gente, ter neto é uma oportunidade de sentimento fantástico, que eu não conhecia antes de ser avó. Entendeu? Claro. Eu não conhecia. Então, todas estas possibilidades só acontecem porque eu sou um ser humano. Senão, não teria. Então, todo esses aspectos me fez eu ser grata, ter gratidão ao grande Espírito da mãe, do grande pai, da grande mãe, sabe? Que constrói, sabe? Que nasce, que brota isso tudo, né? Entendeu? E como a gratidão, eu me acho no dever, sabe? De fazer alguma coisa por essa humanidade, por nosso planeta Terra, sabe? É um dever meu, sabe? É uma gratidão a esta humanidade. E por isso que eu pesquisei, eu ao longo do tempo fui estudando, fui pesquisando, fui fazendo, fui organizando, aprendendo, sabe? Até eu ter condição de realmente oferecer este conhecimento, sabe? Oferecer esse presente. Para mim é um presente para a humanidade. Então, cuidar da humanidade quando chegar no planeta Terra é um dever meu. Eu devo isso à humanidade, sabe? Essa condição maravilhosa que eu sou. Que ótimo. Eu acho que o planeta seria incrivelmente mais incrível se tivesse mais seres humanos igual a senhora. Se preocupando com o próximo na prática, não só na teoria, se dedicando tanto, né, e tanto tempo para poder achar, né, novos conhecimentos e novas soluções para estender a mão e aí elevar a frequência da humanidade
Com certeza. Isso é um dever como ser humano, viu? Eu devo isso. Né? É como aqui no Alto Paraíso. No Alto Paraíso, o que eu posso fazer, sabe, como comunitária daqui, né, para minha comunidade, eu faço. Porque eu acho que eu devo também a este lugar, sabe? Esse lugar é fantástico, entendeu, gente? É maravilhoso. O meu Paraná do Jacaré é maravilhoso, entendeu? Manaus, mas esse também, porque aqui a gente pode fazer o que estamos fazendo de uma maneira tão natural e ao mesmo tempo tão livre, sabe? Sim. Entendeu? Eu acho que aqui os encontros são mais rápidos, são mais ali na esquina. Eu encontrei o senhor ali na esquina, digamos assim. Exato. Né? Entendeu? Então, por que não, né? Pegar esta oportunidade realmente e fazer um investimento, mas não é na questão mais política, econômica, né? Ou no salão de beleza, mas na própria humanidade, sabe? Porque eu quero sair do planeta Terra, sabe, com a calma de que, pô, eu fiz alguma coisa pela minha humanidade, que me deu tanto prazer, tanto conhecimento, tanta possibilidade, entendeu? Sabe? Quando eu como uma melancia, você já viu a cor da melancia, né? O sabor, sabe? Uma cereja, então, a primeira vez que eu vi uma cerejeira com os galhos cheios de cereja, eu quase desmaio, sabe? De ver uma beleza que o grande pai e a grande mãe construiu como um alimento para nós. Então, eu tenho que agradecer. Não, incrível, incrível. E se a senhora fosse deixar uma última mensagem, dona Thelma, para as pessoas que querem continuar, abrir os olhos cada vez mais, a aprender passo a passo sobre esses 90% que a senhora comentou desde o início. Qual que é a mensagem que a senhora gostaria de passar para essas pessoas? Olha, a base de 90% é as 10%. Sempre será as 10%. Sabe? Nunca conseguimos sair do zero. Sempre temos algo para o começo. Então a base está no 10%. A partir dos 10% é você começar a se perguntar e a perguntar para o outro, fazer perguntas. Porque quando perguntamos, a nossa mente vai se abrindo em relação à resposta, seja para ter a certeza ou para ter a dúvida de continuar perguntando, buscando, observando de uma maneira não mais porque você é católico, ou você é um protestante, ou você é um bandista, ou espírita, não importa, mas porque você é um ser humano, um maravilhoso ser humano do planeta Terra. Por isso você realmente precisa usar essa potencialidade. Está aqui, já está aqui, só pode ser usado. Entendeu? Então comece a perguntar. Fale para o seu professor, para sua mãe, para o seu pai, na sua escola, no seu trabalho, não importa. Sabe? Constrói um espaço de perguntas, sabe? De bem-estar num grupo de trabalho, por exemplo. Sabe? Sobre a humanidade, direcionada à humanidade. Porque eu costumo dizer que os jovens, hoje, as crianças, gente, elas estão carregadas de informação. Elas estão carregadas de informação. Mas eu vejo assim muito pouco sobre a humanidade. Então, que tal, em vez de, é sobre dinheiro, sobre política, sobre isso, sobre jogos, sobre roupa, sobre tantas coisas, que tal começarmos a questionar sobre a humanidade do planeta Terra? Como é esse ser humano? Quais são as esperanças desse ser humano? Entendeu? Porque aí você vai buscar o 90% que não está mais aqui. Porque o que está aqui já não resolve mais. Só vai resolver caminhando por 90%. Ok? Gratidão, dona Thelma. Muito, muito obrigado pelo papo hoje. E uma ótima tarde para a senhora. E eu convido vocês para a nova roda de conversa. Ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, grande espírito. Gratidão, grande mãe, grande pai. Todos que estão aqui conosco. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão.